Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast Entre a Bíblia e o Altar. Eu sou o pastor Hélito e está aqui comigo nessa noite dois convidados mais do que especiais. O primeiro, o presbítero Jonathan, esse jovem pregador aí que tem deixado ecoar a sua voz em São José dos Campos, as adjacências. Jonathan, que prazer ter você aqui conosco. Prazer todo nosso, pastor. Para falar esse tema, né? Esse tema aí tão importante para os nossos dias, viu, Jonathan? E também, para mim, é um privilégio, uma honra dupla, né? Ter um amigo, um jovem pregador aqui, mas também ter o meu genro para falar sobre esses assuntos tão especiais, né? E eu tenho certeza que vocês vão ver muito falar sobre Jonathan de Jesus, um pregador jovem, mas vai ouvir falar muito também de Gustavo Súria. Escreve esse nome aí, ó, Gustavo Súria. Este também vai abalar aí São José dos Campos e, quem sabe, até o mundo como um dos apologetas, pregadores, defensores da palavra de Deus. Quero que você se apresente aí, dá um... Glória a Deus, fico feliz em estar aqui. Esse podcast Entre a Bíblia e o Altar é uma noite muito especial pra gente, onde a gente vai falar sobre os acontecimentos que está acontecendo hoje em dia, né, pastor? E tá ecoando entre as redes sociais, em muitos ambientes aí, a qual as pessoas estão se vendendo, profetas comprados. E esse é o nosso tema, né? Profetas aí. Comprados e os dias atuais, né? Esses Com profetas certeza. Aí. Muito obrigado por tudo aí. E a gente vai uma ouvir honra. muito aí. Glória a Deus. Gustavo, também faça a sua apresentação aí. Tudo bom? Boa noite para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo. Meu nome é Gustavo Súria, tenho 20 anos. É uma honra estar aqui. Estou com o pastor Hélio, estou com o Jonathan. Sou muito novo perto deles ainda. Sou muito novo ainda comparado a tempo caminhada cristã. Mas a gente está aqui para debater. A gente pede que o nosso Senhor Deus ilumine aqui para que a gente venha falar desse assunto tão importante sobre os profetas comprados, os profetas dos dias atuais, e que o Espírito Santo nos ilumine para a gente entender cada vez mais as Escrituras e ter uma conversa edificante. Amém? Legal. É interessante porque, vocês veem que interessante, igual o Suyan falou, né? Que ele está começando e a gente tem um pouco mais de experiência. Mas em alguns aspectos a gente tem mais experiência, mas em outros nós estamos aqui aprendendo com eles também, né? Todo esse preparo aqui, tudo que vai acontecer, que vocês vão ver aí, está na responsabilidade deles, e eles fazem isso com muita excelência, tá bom, gente? Mas olha, nós vamos, nessa primeira conversa nossa, vamos falar sobre profetas comprados. É o que está imperando, né? Onde você liga uma mídia, uma rede social, os últimos acontecimentos. Nós queremos repercutir um pouquinho sobre esses assuntos aí, tá bom? Eu propus aos meus convidados para que a gente falasse um pouquinho sobre esse assunto, e eu queria falar aqui dois versículos, 4 versículos na verdade, para a gente dar seguimento aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa referente a esses assuntos aí, tá bom? Bom, 1 Reis capítulo 18, e o primeiro versículo é: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Depois lá no versículo 17 diz assim: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? E o versículo 19: agora, pois, envia junto a mim todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ácera, que comem da mesa de Jezabel. Olha o contexto aí, gente. É sobre isso que a gente queremos falar. Havia em Israel um profeta de Deus. Deus levantou o profeta Elias, e ele tinha que trazer todos os anúncios e os pré-anúncios para o rei Acabe, para aquela nação. Mas interessante que Acabe, ele já tinha comprado alguns profetas, muitos profetas. Interessante que o texto acabou de falar: profetas que comem da mesa de Jezabel. Na sua palavra original, Jonathan, Gustavo, quando ele fala aqui que eles comem da mesa de Jezabel, está dizendo que era comprado por Jezabel. Esses profetas que comem da mesa de Jezabel, eles falavam que Acabe queria ouvir, e eles falavam que Jezabel queria ouvir. É por isso que quando Elias encontra com Acabe, Acabe vai falar: és tu perturbador de Israel? Porque qual que é a moral de tudo isso, gente? Porque Elias era profeta de Deus.
Na verdade, ele não era o perturbador de Israel. Ele que falava aquilo que Deus queria que ele falasse, que ele corrigisse a Israel e Acabe. Mas só que Acabe já tinha o quê? Seus profetas que sentavam à sua mesa, que era comprado e falava tudo aquilo que ele queria ouvir. Eles não falavam outra coisa senão aquilo que Acabe queria ouvir. E mediante esse texto nós ficamos pensando muito sobre os últimos acontecimentos, o que está acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias, né? A gente tem visto coisas aí que a gente realmente entende e compreende que não é da parte de Deus. Vamos aí, já quero fazer a primeira pergunta aqui para os meus convidados aqui. Primeiro, o que significa ser profeta comprado na perspectiva bíblica e na atualidade? Vamos começar na sequência com o Jonathan aí? Então, pastor, fico feliz em estar aqui nesse podcast. Sabe por quê? O senhor falou um texto aí muito interessante. E uma das coisas que a gente vê sobre profeta de hoje em dia, na atualidade, é o quê? Profeta e adivinho. Por quê? Profeta e adivinho sempre teve, sempre existiu. Sabe qual é a diferença dos dois? O adivinho não acontece nada, ele vai revelar CPF, vai revelar CNPJ, vai revelar tudo, mas não acontece nada. E o profeta, quando ele fala, acontece. E o interessante é que todo profeta, você acabou de ler aí e é interessante, sabe, Gustavo? Por quê? O pastor Elton acabou de ler um texto muito explicativo para os dias atuais. Por quê? Naquela época, Elias convoca o povo e o povo começa a adorar a Baal, a Zera, começa a expressar adoração. E você vê que não acontece nada. Deus não responde com fogo, porque o Deus deles Exatamente. é um Deus forte que não existe. Sim. E o interessante é, adivinho não sobe em altar, adivinho sobe em palco. Por quê? Palco não desce fogo. Palco não é um ambiente de adoração. Mas tem entretenimento, né? Sim. Isso, tem. Nossa, e muito. E muito. E hoje em dia é isso. E As parece pessoas... que é como esse povo aí que se afastava de Deus e ia buscar, né, as adorações, as festividades, né? Eles ficavam vibrados nisso, né? Sim. E nos dias atuais também não é diferente isso. O povo parece que fica... Isso chama a atenção da Fica aguçado com isso, e esse é o problema da nossa juventude. Porque aonde está tendo evento, aonde está tendo festa, está faltando discernimento de quem serve ao Senhor. Porque profeta de verdade, palco para ele não serve. Tem que ser altar. Você vê que Elias, ele repara o altar. Por quê? Para Deus descer nesse ambiente, o altar tem que estar reparado. Se não tiver um ambiente de adoração e um ambiente a qual Deus se manifesta, o Senhor não opera, o Senhor não faz nada. E isso hoje em dia é o grande problema. As pessoas estão trocando a verdade pela mentira. Isso aí, exatamente, Tiago. Isso é verdade. É a mesma pergunta para você, no seu ponto de vista, Gustavo. Tão jovem, né? Mas já ama a palavra de Deus. O que você pensa aí? O que significa ser um profeta comprado na perspectiva bíblica e na atualidade? Primeiro a gente tem que entender o que era um profeta, né? No Antigo Testamento. Né? O profeta, ele era um porta-voz de Deus. Ele carregava a palavra de Deus, ele tinha intimidade com Deus, Deus falava com ele. A gente vê vários exemplos, né, de profetas falando com reis, assim como Elias falou com Acabe. Né? Elias, na sua autoridade, falou que não iria chover, né, durante um tempo, durante alguns anos, mas depois Deus fala para Elias voltar e falar com Acabe. Foi aqui que tem esse contexto, né, com os profetas de Baal, do que acontece, e é tudo na autoridade de Deus. E eu acho que isso que é o principal. E a gente vê o que é um profeta no dia de hoje. A gente vê que o dom da profecia hoje está sendo muito banalizado, eu acho que pela igreja. A gente vê realmente profetas revelando o CPF, revelando o nome da pessoa, sendo que não é isso que é a profecia de verdade. Paulo ensina em 1 Coríntios, ele fala primeiramente pelo amor ao dom, né, o dom da profecia, que eu acho que o amor já engloba você ter amor pelo que Deus te entregou, que é o dom, então você usa em favor de Deus. E eu acredito que
o dom, assim como Paulo falou, é para exortar, consolar e edificar. Então a gente pensa, o que revelar o CPF vai edificar uma pessoa, vai mudar a vida de uma pessoa? E a gente vê que no Antigo Testamento o profeta, o que falava acontecia para aqueles que temiam e seguiam a Deus, igual Elias, que Moisés falava para Faraó acontecia. Então a gente vê que era uma aliança com o Senhor, era uma verdade, né? Então eu acho que o profeta comprado é aquele que usa o seu dom para se auto-vangloriar, né? Para se vangloriar, e usa o seu dom não para edificar a igreja, mas para buscar aplauso para si próprio, né? Para edificação própria, não para edificação no corpo em geral. Acho que na concepção de vocês, talvez na minha também, os profetas de hoje, vocês acreditam que o profeta de hoje, eles estão passando por profeta apenas por interesses, principalmente financeiros? Tem muitos, pastor. Muitos. Muitas pessoas hoje em dia, eles vão atrás de pregar a palavra por dinheiro. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã e ela falou assim: você pode ministrar na minha igreja? Eu aceitei com muito carinho. E ela falou: você cobra quantos? Eu falei: irmã, eu não cobro nada. Eu acho que a igreja que convida a gente, ela tem ciência do gasto que a gente tem, ela abençoa a nossa vida, nos dando uma semente. Só que muitas pessoas já dão preço, e ela falou assim: parabéns, meu jovem, porque eu chamei um irmão agora e ele cobrou R$650 para pregar meia hora. E isso é muito complicado, porque hoje em dia as pessoas estão largando o serviço e vão dizer assim: eu vou viver da obra. Só que na verdade eles querem o dinheiro, eles querem as medalhas, eles querem holofortes. E muitas vezes, se não pagarem, eles não vão aceitar essa agenda. E aí eu fico me perguntando, gente, e se Deus precisa falar com aquela igreja? Se tem alguém que precisa ouvir a voz de Deus através do dom de profecia de um homem ou de uma mulher que seja. Mas ela vai falar para você: não, mas eu vou se você me pagar X valor, um valor X. Como que faz? Se a igreja não tem a capacidade, se aquelas pessoas não têm a capacidade financeira de pagar, então Deus não vai falar com aquela pessoa. Sabe qual o grande problema, Gustavo, o pastor Hélito, e quem está nos ouvindo? O grande problema, sabe quem é? Quem chama. Por quê? Eu conheço pessoas que vendem pão de queijo na igreja, salgado, tudo isso para arrecadar dinheiro, não para ajudar o templo que muitas vezes é alugado e precisa de alguma reforma, precisa pagar o aluguel. Não, eles ajuntam um dinheiro para pagar esses profetas. E muitas vezes desonram os de casa. Tem muita gente que, de vez trazer pessoas que estão dentro deles ali, do convívio dele, que tem uma palavra boa, eles muitas vezes deixam de lado. E isso está crescendo, pastor. Isso está crescendo. Eu penso que essas pessoas, esses codinome profetas da nossa atualidade, eles têm o dom, na verdade, quem sabe, não sei se tem o dom da profecia, mas eles têm o dom de manipular o seu público, ou as pessoas. E a igreja, na sua grande maioria, ela é constituída de pessoas simples. Sim. Né? E eles têm um poder, Jonathan, de manipular essas pessoas, né? E a pergunta que eu faço para vocês, gente: como que a gente pode discernir entre um profeta verdadeiro e um profeta comprado? Bom, eu penso assim, acho que a primeira coisa para a gente discernir se é um profeta realmente da parte de Deus é se ele está predisposto, igual o Jonathan falou, ele recebeu o convite e ele prontamente se propôs com todo carinho de ir àquela igreja. Né? Não cobrou valores para ir àquela igreja. A partir do momento que alguém impõe um valor, eu sou profeta, mas eu imponho um valor para ir na tua igreja, já é para a gente ter um discernimento, né? Se isso é da parte de Deus ou não. Vai se pensar, né? Bom, meu pensamento. Assim, eu acho que essa questão dos falsos profetas que só têm interesse financeiro, a gente já é avisado na Bíblia, né? Mateus já avisou, falou que virão lobos em pele de ovelhas, que estão prontos para devorar o rebanho. E com a falsas profecias, eu até preguei um dia num projeto que a gente tem na nossa igreja, falando sobre o mago Simão, que quis comprar o dom de Deus
por dinheiro, né? Falei. Filipe foi até Samaria para pregar, aí ele pregou, pessoas foram tocadas, foram batizadas, e ele era batizado, Simão, ele já era batizado, ele andava com Filipe, porém não nasceu de novo, porém o coração dele ainda estava nas coisas do mundo, e ele tentou comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. E é muito o que eu falei na pregação, falei, se um dia tivesse uma barraquinha na igreja escrito, vende-se dons de profecia, o tanto de gente que seria enganada iria na fila para comprar, porque é muito mais fácil, a gente gosta das coisas de mão beijada, né? Não vai atrás, não corre, não ora, não jejua, não busca, não entra em oração. Então, a gente vê muitas falsas doutrinas sendo colocadas na igreja por pessoas que tentam comprar o dom do Espírito Santo e pessoas que tentam vender o dom do Espírito Santo. Eu acredito que existem profetas sim que têm o dom do Espírito Santo, mas em algum momento a cabeça deles mudaram, eles estipularam um preço para o dom deles. Eles colocaram o dom deles à venda. Então isso é muito preocupante. A Bíblia fala, né? Aquilo que recebeu de graça, né? De graça vocês deveis Sim. também compartilhar, né? Com certeza. Mais ou menos essa a essência do Evangelho, né? Eu fiquei até pensando, pegando o gancho do que o Gustavo falou, o Jonathan, se tivesse uma outra barraquinha dizendo assim, aqui estamos vendendo dons de discernimento, eu acho que não teria fila alguma para... Nossa, isso é verdade. Porque se for parar e pensar, é o que mais falta para o nosso tempo, para nossas igrejas, para os nossos púlpitos, né? A falta de discernimento. Com certeza. Eu acho que isso aí a falta de discernimento, para mim, é o que mais assim abre porta para que tudo isso aconteça dentro das igrejas, né? Verdade? Uma das coisas que eu vejo que anda acontecendo, sabe o que é, pastor? As pessoas, elas se intimidam em pregar a verdade do Evangelho e elas preferem enterrar esse dom, esse talento, da forma que as pessoas costumam usar. E muitas vezes, por que está se aumentando esses profetas que dizem ser e não é? Na verdade, é adivinho, que nem eu já disse aqui. Porque essas pessoas estão se omitindo, essas pessoas não querem aparecer e não querem expor a palavra da verdade. E a maior revelação para os nossos dias atuais está aqui, ó, a Bíblia. Mas a Bíblia já fala sobre isso, Jonathan, que vai chegar um tempo que as pessoas não quererão mais ouvir a palavra. Sim. Você está entendendo isso? Aí que vem a grande diferença de tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje. Porque as pessoas parecem que não têm mais paciência para ouvir uma palavra ensinada, ministrada, né? As pessoas querem esse movimento, as pessoas vão atrás desses movimentos, né? Então aí é a grande publicidade. É o que eu falei para vocês. Talvez se eu colocasse uma barraquinha aqui hoje dizendo eu estou vendendo dons de discernimento, talvez não teria alguém que comprasse esse dom. Sendo que para mim esse é um dos dons mais importantes. Se não o mais. Se não o mais, que é o dom de discernimento de espírito. Se a gente tiver o dom de discernimento, a gente vai conseguir discernir, né? Pelo espírito, coisas que são do espírito, né? Outra coisa, pastor Hélito, Gustavo, dentro da igreja, eu não generalizo todas, mas dentro da igreja tem muito consumidor. Sim. E tem muito vendedor. Por quê? É que nem você já disse, uma via de mão dupla, né, Jonathan? As pessoas estão vendendo e os consumidores estão lá aplaudindo. Tem palco. E hoje em dia tem que existir esse discernimento, porque a gente não pode ser esse consumidor, que muitas vezes esses profetas que são comprados acham que somos. E o versículo que mais diz sobre o discernimento é 1 João 4, que ensina como a gente vai ensinar como a gente vai discernir esses espíritos. Né? João fala que a gente tem que se basear nos frutos, né? Os frutos que a gente vê. Então, cara, quando um profeta ele começa a não dar frutos, aí já é pra gente olhar e discernir se é certo, se é errado o que ele tá falando, se tá de acordo com as escrituras, se não tá. Então, o discernimento, igual o pastor Hélito falou, se não é o dom mais importante, é um dos. Né? Eu coloco como o dom de profecia como um dos dons mais importantes porque edifica a igreja. Mas o dom de discernimento, você vê se está edificando a igreja de verdade. Se não, né? Senão a gente vai ser uma igreja fraca, né? Uma igreja que se alimenta de qualquer coisa, né? Mas a palavra que eu entendo aqui nessa noite para a gente
trocar essa ideia, conversar sobre esses assuntos. Realmente é isso, gente. A gente tem sido público para essas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Qual que é a nossa maior motivação, nosso objetivo aqui hoje? A gente trazer um alerta, né? Jonathan é um pregador que eu já conheço, né? Que eu tenho confiança, se você for pregar na minha igreja, se eu não estiver presente na minha igreja, eu tenho a confiança de compartilhar o púlpito com o Jonathan e deixar ele ministrar para a minha igreja, mesmo que eu esteja ausente, porque eu sei que é um menino de Deus, que menino que prega a palavra de Deus, que tem zelo da palavra de Deus. Gustavo está começando agora esse ministério de pregação, hoje, né, é um líder de célula, hoje também é um dos líderes, né, do Caverna, onde nós tivemos o privilégio de estar pregando também. Então, assim, mas é um jovem, Jonathan, que se preocupa muito com as Escrituras. E é isso que nós estamos precisando. Jovens que se levantam, se posicionem para falar: Deus, eu quero ser usado por Ti. Sim. Mas eu quero ser usado o quê? Segundo a Tua palavra. Eis-me aqui, envia-me a mim. E quer que eu falo para vocês? Talvez, é claro que para Deus tudo é possível, né? Para Deus tudo é possível. Mas vocês terão as maiores dificuldades. As portas sempre se abrirão para vocês, como abre para mim, abre para o Jonathan, certamente vai abrir para o Gustavo, né? Muitas portas irão se abrir para que eu ministre, para que ensine a palavra de Deus. Mas você vai ver que até as próprias pessoas que vão se reunir para ouvir vocês não tem essa empolgação. Verdade. Mas eu quero também falar, Jonathan, que é remanescentes, viu? Tem muitos que amam a palavra. E coisa linda, né, Jonathan? Quando nós chegamos em algum lugar para ministrar, pregar, e a gente vê as pessoas vibrando quando nós estamos ministrando a palavra de Deus. Verdade. Uma das coisas que me chama a atenção, sabe o que é, pastor Ed? E quando a gente chega em um ministério para pregar, e esse ministério ama a palavra, eles não dão glória à toa. Eles prestam atenção na palavra. E muitas vezes esses pregadores que acham que faz e acontece, quando chega num ambiente onde a palavra é a essência da igreja, onde a palavra está sendo ministrada todas as sextas-feiras, todos os domingos, e uma igreja que está alicerçada à palavra, quando esses profetas chegam, eles ficam até assustados, porque o povo se alimenta de palavra. Com certeza. E um povo que se alimenta de palavra, meu Deus do céu. É um povo nutrido, né? Não tem como. Forte, né? A palavra de Deus é a base, é a nossa regra de fé, a nossa lei. Se uma igreja não tiver doutrinada na palavra, ela vai estar doutrinada só nos pensamentos dos homens. E é aí que está o perigo. É porque o coração e a mente do homem é enganosa, mas quando a gente está doutrinada somente na palavra, a gente tem um discernimento, fala assim, o que está acontecendo no culto está de acordo com as escrituras, não está, saiu, tal. Aí é uma igreja que vai se moldando e vai caminhando para o caminho certo, né? Que é o que é a vida eterna, é a glória eterna. Aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham? Tão jovens, mas vocês... Todos, quem é que não tem, né? Visto o que tem acontecido nos dias atuais, uma grande banalização, né, do Evangelho, e pessoas se levantando, batendo no peito, dizendo: porque eu sou profeta. O que vocês acham? O que vocês acham que um profeta precisa ficar batendo no peito e dizendo: eu sou profeta em todo momento, eu sou profeta? O Gustavo acabou de falar aqui um exemplo, profeta. Você quer saber se a pessoa é profeta? Ela vai te mostrar os frutos. Os frutos. Através dos frutos que ela mostra, aí a gente vai ver se é profeta ou não. E eu gosto de frisar e vou dizer de novo. Profeta que é profeta, tudo que ele fala acontece. Exatamente. Profeta que é profeta, ele fala e acontece. Tem muita gente que fala assim, mas não aconteceu na minha vida. Ou essa pessoa está desobediente ou não se alinhou com o propósito divino. Porque a partir do momento que ela alinha com o propósito divino e aquilo que o profeta entrega é da parte de Deus, acontece. Sim, com certeza. Quando o profeta é enviado, quando o profeta segue e obedece, a gente vê os profetas verdadeiros na Bíblia não erraram. Nunca erraram. Mas até aqueles que estavam com o coração longe de Deus, como Balaão,
Ele acertou algumas profecias, teve profecias falando do Messias, mas o que? O coração dele estava na ganância, estava no dinheiro. Aproveitando o gancho que vocês estão falando aí, ó, que sinais ou frutos um verdadeiro profeta de Deus deve demonstrar, então? Eu até separei aqui, ó, já até abri Deuteronômio, que eu coloquei aqui, ó. Eita glória! Deuteronômio 13 diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der o sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvá-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Isso aqui mostra que o profeta ele te conduz a Deus. Ele não te separa de Deus. Ele te leva ao caminho do Senhor. Então não tem como um profeta, eu coloquei aqui sobre Deuteronômio, e tem Deuteronômio 18 também, Moisés vai e fala de novo sobre o profeta, está batendo nessa tecla porque se levantavam muitos falsos profetas naquela época, né? Sempre Desde se levantou. todos dos primórdios, né? Sempre houve, né? E a gente consegue ter o discernimento quando é um profeta de verdade, quando a gente vê que é um homem de Deus de verdade, em oração, os sinais que ele dá. Assim, agora eu não vou me recordar se é qual profeta que andava e as pessoas olhavam e falavam assim: esse é um homem de Deus. Eliseu falava assim: esse é um homem de Deus. As pessoas já olhavam e falavam, já viu o brilho. Moisés, quando desceu do local onde foi entregue para ele os 10 mandamentos, o pessoal via o brilho nos olhos. Então você vê quando é um homem de Deus, quando você consegue enxergar na fisionomia, no olhar, quando ele está em verdade, quando ele vai profetizar algo que vai dar certo, a gente já consegue ver pelos frutos, né? Verdade. Então a gente consegue ver essa aqui. Quando eu li Deuteronômio, eu falei: cara, é exatamente isso. É quando o profeta ele te conduz a Deus e quando a profecia dele se adequa às escrituras. Não é as escrituras que se adequam à profecia dele. A profecia dele tem que se adequar às escrituras. Então, Exatamente, olha aí. Para mim, pastor, é uma vida coerente com a palavra. Por quê? Profeta de verdade, ele tem que pregar aquilo que ele vive. E nos dias atuais a gente tem visto muitas pessoas, não é generalizando todos, não. Algumas pessoas não pregam o que vive. Prega uma coisa no altar e fora do altar é uma outro tipo de pessoa. Esses dias eu encontrei um amigo e ele disse assim: rapaz, esse homem prega muito. O problema não é no altar. No altar ele prega mesmo. O problema é fora da igreja. Aquilo que ele entrega. Ele entrega muito no altar, só que fora da igreja ele vive uma vida totalmente oposta do que ele está pregando. Então hoje em dia, pastor, Gustavo, a gente tem que ter esse discernimento, porque tem muita gente mostrando ser uma coisa e lá fora é outra. E isso aí, o fruto do Espírito não opera num camarada desse. É aquele jargão que a gente sempre fala, né? Vive o que prega e prega o que vive, né? Verdade. Isso acho que é assim a nossa balança, né? De peso, se realmente nós estamos cumprindo os desígnios, né? aí você vê um camarada desse fazendo as coisas erradas na rua e depois vai orar por você dentro da igreja. Como é que você olha para esse cara depois, quando ele vai orar com você, impor as mãos sobre você, né? Até o coração nosso já não vai estar pronto para receber uma profecia de um cara desse. E como nós devemos lidar com isso, gente? O que vocês pensam? Qual seria uma maneira de a gente fazer com que isso não acontecesse mais dentro das nossas igrejas? Eu separei aqui, tem o passo a passo, biblicamente, como a gente deve fazer. A pergunta a gente deve separar assim, trazer verdades. Primeiro a gente tem que examinar a profecia. Aí em Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode escolher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então a gente examina com cautela a profecia dele, a gente vê se encaixa. Depois a gente vai averiguar se é verídico. Aí 1 Tessalonicenses diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Então depois, quando a gente vai averigua, a gente vai para o confronto. Igual Jeremias
ele fala no seu livro, ele fala assim: então o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, você está levando o povo a confiar numa mentira. E depois do confronto, a gente vai a uma exclusão de uma maneira correta, né? Em Tito lá, Paulo escreve: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma primeira vez e uma segunda vez. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenado. Aí em 2 João também fala: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não o trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. Quem lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Então tem o passo a passo. Primeiro a gente examina, a gente vê, depois a gente vai para um confronto, depois a gente vai e exclui, né? de maneira correta, né? Fala assim, essa profecia que ele faz não vem da parte de Deus, né? Muitos falarão assim diz o Senhor, mas não é o Senhor dizendo. Então a gente tem que ter cuidado e a gente tem que examinar corretamente e com amor, né? A gente tem que confrontar as pessoas. Eu acho que fica muito evidente, né, Jonathan, quando algo desse gênero está acontecendo dentro das igrejas, né? A gente vê também aí a maneira que a gente deve se portar, que a igreja deve se comportar mediante a isso. O Gustavo acabou de falar aqui, um grande direcionamento e aprendizado para a gente. A maneira que nós devemos nos comportar diante dessas situações. Você vê que hoje o que está acontecendo, os profetas se levantam, vão na igreja. Primeira coisa, Jonathan, cobra um absurdo para uma noite de pregação. Ele chegou na tua igreja, na verdade uns nem vai abrir a Bíblia. E já vai começar, né, com aquelas línguas, aquelas línguas, né, tão complicadas de você discernir, não tem nem como você pensar do que ele está falando, né? E aí começa com os trejeitos também, que eles são treinados para isso, né? Eles estão treinados, começa com trejeitos e tô vendo isso, tô vendo aquilo. Aí a pergunta que a gente faz: qual é o propósito disso? No que está edificando a igreja? Tá, falar que o anjo chegou, o anjo entrou, um varão de branco. Tá, mas qual é o propósito disso de forma integral? No que está edificando? No que está, né? Então você vê que realmente já é uma maneira da gente discernir, da igreja discernir. Sim. E não aceitar mais isso, né? O que o Gustavo disse aqui resumindo tudo, a igreja tem que ter um filtro de quem levar para ministrar uma palavra para o seu rebanho. Porque se não tiver esse filtro, a gente acaba trazendo qualquer pessoa para... Na verdade, Jonathan, eu acho que a igreja é apenas mais uma... Ela fica alienada a um autoritarismo, né? Às vezes do seu líder. Eu acho que quando a gente fala da igreja filtrar, na verdade, são os líderes. Sim. Talvez a igreja hoje é a maior vítima de tudo isso. Talvez não. A igreja é a maior vítima de tudo isso. Mas quem são os maiores responsáveis por isso somos nós, líderes. Que cedemos, né, a nossa tribuna, o púlpito que nós pregamos e deixamos essas pessoas vir no nosso culto. Às vezes assolamos a nossa igreja, faz isso, faz aquilo, faz campanha, vende uma coisa ali, para trazer um profeta que não vai ser um profeta realmente da paz de Deus, né, Jonathan? Líderes responsáveis. Wellington, se a gente for olhar no cartaz, quando é pregador de casa, vamos nessa visão. Quando é pregador de casa, se a gente faz um cartaz, os irmãos da igreja já falam assim: eu não vou para a igreja. Porque quem vai pregar é o irmão de casa. Agora, se coloca um pregador de fora, parece que até quem não é crente está indo na igreja. Por quê? É um pregador de fora. Mas é o que Jesus falou disso, né? Um profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Interessante, pastor. Sabe por quê? Hoje em dia a gente devemos honrar quem é de casa. Porque a gente sabe a vida dele. A gente sabe qual é a família dele. Tem gente que vem pregar na igreja, a gente não sabe nem de qual ministério ele é. Sim. Pra você ter noção. E o que está acontecendo no nosso meio, isso tem que parar. Isso tem que parar. E é que nem o senhor falou. A falta de discernimento está acontecendo muitas coisas
no nosso meio. Por quê? A falta de discernimento. Sim. Isso sabe que quem perde é a igreja, né? A igreja. Embora a gente tenha um Deus que cuida da gente, mas a igreja ela perde muito, ela fica mais vulnerável, né? A gente sabe que o inimigo ele não brinca de ser diabo. E ele veio mesmo para destruir. E essas coisas que estão acontecendo só faz o quê? A igreja enfraquecer, ficar uma igreja vulnerável, né? E eu venho aqui de novo. Eu sou pastor, já pastorei algumas igrejas e eu me sinto também responsável por isso, né? Eu me sinto responsável e trago aqui um grande alerta, né, aos meus companheiros, aos líderes, aos pastores. Graças a Deus, e ainda glorifico a Deus, porque São José dos Campos é uma cidade que as pessoas parecem ter um pouco mais de discernimento. Você vê tudo isso que está acontecendo na mídia, está longe de São José. Às vezes se aproxima um pouco de São José, mas aqui em São José parece que isso não acontece muito, né, Jonathan? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Mas sabe qual é um dos principais problemas que eu vejo? A igreja, sim, eu acho que ela é mais prejudicada nisso. Mas tem tipos de igreja que hoje elas sabem que os líderes que estão na igreja são falsos profetas, dão falsos ensinos, elas querem ter mais da Bíblia. Tem profetas que eles entram no culto, eles pegam, irmãos, hoje a gente vai falar sobre Daniel. Vai lá no livro de Daniel, lê o versículo, acabou. Não volta pro texto, não lê, aí começa as profetadas, começa a falar, eu vi um anjo, olha, eis que o Senhor diz nessa igreja, aí começa as línguas estranhas, né? E começam a fazer a bagunça. Mas as pessoas hoje estão na igreja porque gostam do entretenimento. Esses aí eu falo que não são culpados, eles gostam do entretenimento. Eles gostam do momento que agora vai expulsar o demônio, aí vai lá, entrevista o demônio. Aí é o momento do entretenimento, o momento da revelação é o momento do entretenimento, é o momento da glória. E eu acho interessante que as pessoas que estão ali ficam maravilhadas com aquilo, né? Desses momentos assim de que acontece no culto, as pessoas ficam maravilhadas. E chega até a idolatrar, às vezes, aquele que está lá entrevistando um demônio ou fazendo algum evento espiritual, né? Eu fui na cidade de Maf, na igreja de pastorado de São Belo. E quando eu entrei naquela igreja, estava escrito assim: aqui não é casa de show. Lindo. Aqui não é casa de Parabéns, show. Isso mexeu comigo. Por quê, irmão? Você já entra vibrando na igreja. Lá tem palavra. E é algo que me chama a atenção. Não estou falando que as nossas igrejas não têm palavra, mas quando a gente entra num ambiente... Porque muitas pessoas generalizam dizendo as maiores igrejas não tem palavra. E isso é uma verdadeira mentira, porque muitas igrejas grandes são muito sérias e elas têm palavra. E é a pura verdade. A casa de Deus não é casa de show. A casa de Deus é aonde tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. E tem pessoas ali obedientes, tem pessoas fiéis a Deus e tem pessoas com compromisso ali dentro. Então a gente tem que ter isso em mente. A casa de Deus é um lugar onde a gente vai para lá para adorar Ele em espírito e em verdade. Com certeza. E eu acho muito válido a gente conversar aqui, entrar nesse assunto. E também para quem está assistindo, que nós que somos defensores da Bíblia, a gente ama as Escrituras, entende de verdade, estuda ou busca estudar, porque a nossa sabedoria, o nosso conhecimento perto do de Deus é totalmente nulo, quase. Mas a gente tem que se levantar como profetas da verdade, assim, no meio de mentiras, né? Eu já vi pessoas... eu falando algumas verdades ou falando coisas que eu vi de errado, tentando confrontar e com todo amor, mostrando biblicamente, mas a pessoa que não quer ser ajudada, ela não tem rendimento nenhum, não consegue tirar nada de proveito. Já tem um pensamento formatado, né? E aquilo lá, tem uma... a gente pegando nesse contexto de 1 Reis que a gente leu sobre os profetas de Baal... Depois que o fogo desceu dos céus, que Elias orou a Deus e o fogo desceu dos céus, a gente vê que os profetas de Baal vão e adoram a Deus, né? E eu imagino Acabe chegando em Jezabel falando assim: então, aconteceu algo chato lá, hein? Nossa, aconteceu... Cara, os nossos profetas de nada foram
e somente Elias conseguiu fazer com que o fogo descesse dos céus, orou ao Deus verdadeiro. Só que o que um coração humilde, um coração sincero faria no lugar de Jezabel? Realmente, estamos vivendo em uma mentira, realmente estamos vivendo adorando a um Deus falso, estamos adorando um Deus pagão. O que deveríamos fazer? Vamos adorar o verdadeiro Deus. Só que a verdade confrontou tanto Jezabel que, em vez dela se converter à verdade, ela odiou a verdade. E esse é o principal problema. Continuaram a sua vida devassa, né? Você vai ver que depois... Com certeza. Passa-se o tempo de Elias, agora Eliseu dá continuidade no ministério profético, e os profetas de Baal continuam da mesma maneira, né? Agindo da mesma maneira. Falando tudo aquilo que o rei quer ouvir. Verdade. E esse é o principal erro das igrejas. A partir do momento que vem alguém, se levanta contra a liderança, fala assim, pô, o que está acontecendo aqui está errado, a gente está tomando um rumo diferente, as escrituras não dizem isso, tentam confrontar, aí ele é visto como o rebelde, é visto como o religioso, o extremista. Esse é o principal erro. Hoje, quem vem com a verdade, o profeta da verdade, o profeta que não é comprado, é odiado. Esse é o principal erro. Sabe que isso me chama a atenção? Porque quando Deus usava Elias e os profetas da Bíblia, era para confrontar. E ouvir a verdade, Jonathan e Gustavo, também é para nos confrontar. Quantas vezes você não foi ler a palavra de Deus e você foi confrontado por ela? Você ouviu uma verdade e essa verdade te confrontou. Aí a gente pensa o quê? Bom, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a me tornar uma pessoa mudada pela palavra de Deus. Mas muitos não querem ser confrontados. Muitos odeiam ser confrontados. Por quê? Porque não querem mudar, querem continuar na sua vida, né, de maneira que convém. Aquele, né, evangelho fácil, né? Sim. Vem como você está, não pega nada, certo, continua da forma que você está. É importante você estar aqui. E aí continua o quê? Pessoas vazias de Deus. E sabe o que acontece, Jonathan? Para esses profetas que já são falsos profetas e já têm essa fama, para eles não tem nada de valor, não vai compensar para eles mudar para o verdadeiro evangelho. Porque as igrejas que procuram eles já buscam esse tipo de entretenimento. Aqui é a igreja da revelação, aqui é a igreja que o fogo desce, aqui é só profecia e tal. Essas igrejas procuram esses falsos profetas para quê? Porque é o público. Mas a partir do momento que eles mudarem totalmente a teologia que eles seguem, mudar totalmente a mentalidade deles, ir para um verdadeiro evangelho, as agendas vão ser cortadas, as agendas vão acabar. Eu estava vendo, acho que foi o Eliseu Rodrigues que falou disso. Eu não sei, eu não lembro se foi ele que falou. Ele falou, a partir do momento que essas pessoas se convertem ao verdadeiro evangelho, elas têm que começar do zero. As pessoas têm que enxergar elas do zero. Agora é o verdadeiro profeta. Agora as igrejas sérias vão procurar. Não as igrejas que estão brincando de... E às vezes, eu lembro, Jonathan e Gustavo, quando eu era bem jovem, era líder de mocidade. A primeira mocidade que eu pastorei, eu lembro que fui fazer um evento com a mocidade, Jonathan, e eu tive que cair na besteira de falar para um pregador que conhece muito bem, não tem nenhum problema em falar o nome dele aqui, o pastor Sandro, né? E aí eu falei para o Sandro assim, pastor, eu vou fazer um evento assim na igreja com os jovens e eu queria que levar lá um profeta. Aí ele pegou e falou assim, me leva, eu sou profeta. Eita, glória. Eu fiquei assim meio, sabe, porque na verdade eu queria um profeta que revelasse, que fizesse isso, fizesse aquilo. E hoje eu entendo, né, como a gente comete alguns erros e alguns equívocos na nossa vida, né? Na verdade, para mim, o pastor Sandro hoje é um dos maiores pregadores aqui de São José dos Campos, conhece muito, prega muito a palavra de Deus, né? E para mim, ele é um grande profeta da nossa atualidade também aí, né? Mas você vê que a gente comete erros, mas pela nossa imaturidade, né? Imaturidade, na verdade. Agora, tem muitas pessoas que já são maduras. Sim. Mas mesmo assim continua, não sei como, né? E por que, cometendo erros, né? Mas tá aí, gente. Eu acho que por hoje nós vamos, né, chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu peço perdão a vocês, né? Hoje foi a primeira vez, o primeiro dia que nós nos reunimos aqui.
Eu acredito e espero que Deus nos dará outras oportunidades, né? Para a gente viver isso daqui, gente. Olha lá. Até eu queria aproveitar um ensejo antes de encerrar. Queria que o Gustavo falasse um pouquinho aí desse tema que Deus deu pra gente, né? Entre a Bíblia e o altar. Por que esse tema? Fala aí, Gustavo. Bom, esse projeto, tanto no coração do pastor Elito, tanto no meu, acredito que no coração do Jonathan também, falar de Deus, usar as redes sociais, usar os meios sociais é muito bom. E a gente vê cada vez mais as redes sociais que eram para ser uma bênção, estão sendo um canal de maldição na vida, tanto de cristãos, tanto das pessoas. E a gente quer usar o YouTube, o podcast, a gente vai evoluindo cada vez mais para falar da palavra de Deus verdadeiramente, para trazer o verdadeiro evangelho. E entre a Bíblia e o altar, é que eu estava falando com o pastor Elito, eu falei, existe uma grande diferença entre o que é pregado, entre o que está na Bíblia e entre o que é pregado no altar. Forte, sem dúvida. Forte, meu Deus. Existe uma grande diferença, porque na Bíblia diz algo, mas o profeta fala outro, né? Então, esse foi o nome que Deus nos deu para esse podcast. Eu creio que cada vez mais a gente vai ter uma constância melhor para falar aqui no podcast. Esperamos que vocês tenham gostado do bate-papo, da conversa, que vocês tenham sido edificados também, assim como eu fui, assim como eu creio que o John... Não seja enganado, gente. Não seja enganado. Não seja enganado. Cuidado com os profetas com trejeitos, né? Até a maneira, cara, e o comportamento deles é muito, muito visível. Quer que eu fale a verdade pra vocês? Você não precisa nem ter discernimento de espírito pra você saber que não é da parte de Deus. Cara. Tem até um aí, né? Qual é a palavra que fala lá? Qual? Off the King the Power. Ah, não. Entendeu, gente? Aí vocês já pegaram, né? Qual que é o lance aí, né? Que Deus abençoe aquele menino. Tem um grande futuro pela frente. Nada contra crianças pregarem, né? Mas que sejam... De forma alguma, né? Para pregar a palavra de Deus. E eu acredito que não tem gênero, Samuel, não tem idade, né? Só tem que ter realmente um pouco de maturidade. Claro. E o amor pela palavra de Deus, né, Jonathan? O amor pela palavra de Deus. E eu vejo muito isso na vida do Gustavo, vejo isso muito, desde sempre, né, Jonathan? Tive o privilégio de pastorear o Jonathan por alguns anos, acho que 2 igrejas, né? Isso. Nós estivemos juntos aí, é um dos jovens que eu e a minha esposa Gislaine sempre falamos, nós temos prazer de sentar para ouvir, e tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês, grandes projetos, muitos lugares para vocês irem, e a palavra é essa. Sejam tementes a Deus e preguem a palavra de Deus. Glória a Deus. Beleza? Considerações finais aí, Jonathan. Fico feliz, agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast, Entre a Bíblia e o Altar. Coisa linda. Que esse projeto não venha parar por aqui, venha continuar, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas ainda que amam a palavra. E a gente amando a palavra, a gente não vai ser enganado. E eu fico feliz, pastor. Parabéns pelo projeto, parabéns por esse podcast. Você sabe que você faz parte desse projeto, né? Glória a Deus. Receba essa bênção, meu Deus. Deus me fez escolher a dedo aí vocês para estar junto comigo aqui, né? Esse ancião aqui que tem muitas dificuldades, porém também é um grande amante da palavra de Deus. É por isso que Deus já está colocando a gente junto aí, para junto a gente ser aí uns apologetas, né? Defender a palavra de Deus, e que Deus possa nos dar muitos temas edificantes e que nós possamos também trazer muitos pregadores, pastores, teólogos aqui para a gente compartilhar, conversar um pouco, né? E aprender uns com outros. Eu quero que vocês saibam, nós estamos aprendendo aqui uns com os outros. Eu aprendo muito com vocês também, gente. Amém. Fica então, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração. Assistam, compartilhem, dê o like lá e nos ajude aí a fazer com que esse projeto vá avante e muitas almas sejam alcançadas por essas verdades aí, tá bom? Glória a Deus. Beleza, Jonathan.